convidar aqui a nossa pastora, a amada pastora Ivone, para fazer essa oração. Você é linda. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Orar pela vida da Jéssica. Jéssica é filha de um casal que a gente quer muito bem, que é o Jairo e a Antônia. E a gente viu crescer, né? Eu já tenho mais ou menos uns 25 anos de caminhada com o Jairo e a Antônia. Então, eu vi a Jéssica pequena, né? E ela cresceu, não foi, gente? Então, vamos orar, não é? Senhor, nessa noite, uma alegria entre nós. Tu trouxeste a tua filha, a tua serva, a ministrar os nossos corações. Estejamos atentos, Senhor. Estejamos com os ouvidos espirituais, ó Deus, sensíveis, com um coração ensinável nessa noite, para ouvir acerca das coisas que tu tens por meio do coração da Jéssica para nós. Então, Senhor, abençoa a sua vida, seus sonhos, Senhor, a direciona sempre, Senhor Deus, para que ela possa alcançar, vivendo aqui, cada vez mais um testemunho excelente, Senhor Deus. Abençoa o ministério deles ali no Icaraí, Senhor, como tu já tens feito. E que a tua filha prospere, Senhor, na tua presença e na presença dos homens. O povo de Deus diga amém. Amém. Minha filha, seja bem-vinda. Tá? Em nome de Jesus Cristo. O que você quer? Tem água para você? Tem água. Meia-noite, então tá ótimo. Glória a Deus. Amém? Todos estão felizes? Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu trago um abraço, né, da minha igreja amada. Um abraço do pastor Jairo, presbítero Antônio, toda a igreja de Leal de Caraí. Hoje nós estamos com a irmã Micheline, ali, lá está lá atrás filmando. Ó. E também trouxe aqui a minha tia Isabel, né, irmã da minha mãe. A minha mãe disse que ela veio representá-la hoje. Amém. Uma alegria, né? Glória a Deus. Então, vamos nos deleitar aqui na palavra do Senhor, nosso Deus. Todos receberam? Eu fiz aqui. Eu sou muito visual. Aí eu fiz tipo um esboço aí da palavra para que vocês acompanhem comigo. Tá certo? Nós vamos falar hoje sobre mulheres no altar, mulheres e homens no altar, igreja no altar do Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria convidar você a abrir comigo no Salmo 100. Aleluia. Amém? Salmo 100. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Tem ninguém na misericórdia não, né? Eita, tem alguém na misericórdia. Ajuda aí a irmã. Vamos lá. É um salmo bastante conhecido, né? O meu aqui está na King James. Deixa eu botar numa versão aqui melhor para vocês. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. A irmã que já ministrou a palavra, né? Então louve, 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 né? Com canto. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia. Em concordância com a oração da pastora, que não seja eu a falar, que
seja o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu queria primeiro a gente pensar aqui, né? Tá me ouvindo bem? Vamos começar falando sobre a importância do altar. E aí eu trouxe para vocês a figura do tabernáculo. Está todo mundo acompanhando? O altar, ele faz parte do tabernáculo. Mas o altar, ele desde a criação, o início da criação, né? Abel ofereceu sacrifício, ofereceu sacrifício a Deus, fez um altar, fez uma oferta a Deus, que foi agradável a Deus. Abel ofereceu essa oferta agradável. Tantos homens de Deus, quando queriam adorar a Deus com gratidão, ou quando queriam pedir perdão a Deus pelos seus pecados, ofereciam sacrifícios, né? Ofertas e sacrifícios diante do Senhor. Nós não vamos nos deter nisso, mas o que eu quero dizer é que desde o início da criação até hoje, o altar faz parte da nossa vida. Amém? O altar faz parte da nossa vida. Então, hoje nós vamos passear um pouquinho sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui, o Salmo, ele é um salmo de ação de graça. É um salmo que nos convoca a celebrar. É um salmo que nos convoca a trazer à memória aquilo que nós somos em Deus, a trazer à memória aquilo que Deus é na nossa vida. Eu quero destacar aqui o versículo 2, que diz: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto, com júbilos, com hinos de louvor. Então, aqui ele está fazendo uma convocação de entrar, né, na presença do Senhor. Por que ele está fazendo essa convocação? Porque para aquele povo, eles precisavam de fato adentrar na presença de Deus, para que a presença de Deus fosse manifesta. Você pode ver aí que lá no final tem uma luz, né? Então, eles precisavam percorrer todo o ritual, né? Eles primeiro ofereciam sacrifícios, os sacerdotes ofereciam sacrifício, o povo ia ali oferecer o sacrifício, e aí os sacerdotes iam percorrendo todo esse caminho. O átrio, o lugar do sacrifício, o lugar santo, e aí o sumo sacerdote, ele adentrava no Santo dos Santos. E ele precisava estar preparado para adentrar no Santo dos Santos. Ele não podia estar impuro, ele não podia estar errado diante de Deus, porque se ele tivesse entrando na presença de Deus de qualquer maneira, eles tinham sinos, né, que a presença de Deus ali mesmo consumia eles e eles morriam. Então, eles precisavam entrar em santidade na presença do Senhor, oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor. E então eles percorriam esse lugar, esse caminho. Qual era o caminho? O lugar do sacrifício, o lugar santo e o Santo dos Santos, certo? Onde é que era manifesta a glória de Deus? No Santo dos Santos. Então, quando ele percorria todo esse caminho, lá no Santo dos Santos, o Senhor se agradava da oferta, recebia a oferta e manifestava a glória dele e dava orientação ao povo. Amém? Então, o altar tem tudo a ver com esse caminho percorrido. O altar tem tudo a ver com esse serviço que era feito desde o sacrifício até a oferta que era recebida ao Senhor. Então, tudo ali girava em torno de uma movimentação ministerial, de serviço, de labuta. Ninguém ficava parado, nem o povo, porque o povo precisava oferecer a Deus também os seus sacrifícios. Amém? Todo mundo junto? Glória a Deus. Então, esse salmo, ele vai trazer à memória aquilo que o povo precisava fazer. E eu quero meditar com vocês aqui do 5 para o 1. Depois a gente volta, certo? Do versículo 5 do Salmo 100. Diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é bom.
O Deus que nós servimos é cheio de misericórdia. Ele vai na miséria do nosso coração e nos resgata. Né? Ele vai na miséria do nosso pecado e nos purifica. Ele vai na miséria de quem nós somos e nos faz de criação em nova criação. Ele é um Deus misericordioso. E Ele é um Deus verdadeiro. E a sua verdade dura de geração em geração. Ele é aquele que promete e cumpre. Que é aquele que diz que vai fazer e faz. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nosso Deus é um Deus verdadeiro. Em meio a essa nossa sociedade hoje, a gente chama de sociedade líquida, que é uma sociedade que não tem fundamentos, é uma sociedade que, como a água, vai se adaptando a qualquer recipiente. Não é? Então, as pessoas elas estão sem fundamentos. A sociedade ela quer que a gente acredite que não existe mais família, que não existe um Deus verdadeiro, que a minha verdade a minha verdade é absoluta e a sua verdade é absoluta, ou não existem verdades absolutas, né? Cada um tem a sua verdade. Então, isso vai de encontro ao que a sociedade está pregando. Nosso Deus é a verdade. E nós precisamos estar firmes sobre esse fundamento, porque sabendo quem Deus é, não tem quem nos pare. Sabendo o Deus que nós servimos, nós vamos caminhar por fé, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a tremores, terremotos, seja o que for, se nós soubermos que o nosso Deus reina, que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, a gente vai andar altaneiro sobre as tribulações dessa vida. Né? Tem um salmo que eu acho muito lindo, se eu não me engano, é o Salmo 11, que ele vai dizer assim, se destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que é que nós estamos vendo, gente? A destruição dos fundamentos da nossa vida, não é verdade? Então, destruição das famílias, destruição da igreja, destruição de tudo que a gente acredita. Mas isso já estava previsto na palavra. E aí o salmista canta para o Senhor, se destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Aí ele diz assim, o Senhor reina soberano. Aleluia. Fique tranquilo, que o Senhor reina soberano. Os reinos se abalam, pode mudar o que for, mas o nosso Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas, amém? Então, nós precisamos crer nisso, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que a sua verdade dura de geração em geração. No verso 3, ele vai reafirmar. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelha do seu pasto. Então, sabendo quem Deus é, a gente sabe quem nós somos. Então, se Deus foi quem nos fez, nós somos o quê? Criação dele. Né? Se somos seu povo, Ele é o nosso Senhor. Se somos ovelhas do seu pasto, Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso provedor. É aquele que nos faz andar sobre as águas de descanso. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. De nada sentirei falta. Não é de alguma coisa, é de nada. Teu coração está andando angustiado com o que falta? Declare sobre a falta. Eu tenho um bom pastor. Eu tenho um Senhor que é provedor. Eu tenho um Senhor que é Deus. Deus, nós somos seu povo, nós somos sua criação, nós somos suas ovelhas. Então, gente, é muito importante. Se eu estou servindo ao Senhor, eu preciso saber quem é o Senhor que eu estou servindo. Amém? Então, servir ao Senhor com alegria. Versículo 2. Entrai diante dele com cântico. Lá no versículo 4, voltando, ele diz, entrai pelas portas dele com gratidão. O que é que diz aí na sua versão? Ações de graça. Tem outra versão diferente?
Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai e bendizer o seu nome. O que é que isso remete? Existia um tipo de oferta que era a oferta de gratidão. Então, o que Deus está dizendo assim? Entrai pelas minhas portas, oferecei a mim ofertas de gratidão. Como é que está o teu coração? Está só murmurando, está só reclamando, está só olhando para as coisas que de repente não deram certo, ou para o problema que você está enfrentando, ou para aquilo que você não tem? Começa a entrar na presença de Deus com gratidão pelo que Ele já fez, por quem Ele já é, por aquilo que Ele já operou. É muito importante, gente, a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós, mulheres, temos a tendência de ser gratas. Amém? Amém? Não é verdade, gente? Eu estou falando a verdade mesmo? Deus está vendo, viu? Pela fé, nós temos a tendência de ser gratas. Mas a tendência da mulher é o quê? Reclamar. Murmurar. E reclama do filho, e reclama do marido, e reclama da comida, e reclama da roupa, e reclama da casa, e reclama de tudo. Não é verdade? É. Mas o que é que Deus fala? Entrai pelas minhas portas com ações de gratidão. Ações de graça, oferta de gratidão. E quando ele diz isso, gente, lá no final, hoje, nós vamos entender que esse entrar pela porta, lá no templo, era de fato um movimento que era feito periodicamente, pelos sacerdotes diariamente. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias eles precisavam entrar na presença do Senhor. Todos os dias eles precisavam manter o fogo aceso do altar. Né? Então, essa oferta de gratidão deve ser diária, deve fazer parte da nossa vida, porque em Deus nós somos templo. Né? Nós estamos templo e morada do Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? Meditando na palavra, orando. Está triste com o marido, vai orar por ele. Está triste com o filho, vai orar por ela. Né? Começa a apresentar a Deus as tuas causas, porque Ele vai resolvendo uma por uma. Uma por uma. Né? Uma vez eu cheguei no trabalho tão angustiada, eu já contei para vocês, porque todo canto eu conto as minhas coisas. Aí eu cheguei no trabalho tão angustiada, estava angustiada mesmo, porque a gente não tinha lugar para sentar. E aí tinha uma criatura que cismava que ela queria sentar no lugar que eu gostava de sentar. Um dia eu cheguei lá tão chateada, eu já vinha orando no caminho, mas eu cheguei lá tão chateada que aí eu me sentei, bom dia, me sentei e comecei a orar. Comecei a orar. E, gente, Deus mudou a situação. Deus me deu paz no meu coração e aquela situação foi mudada, cada um teve um canto, e Deus foi providenciando computador, Deus foi providenciando tudo que precisava para aquele setor andar. Né? Mas existem coisas na nossa vida, eu vim até conversando com a Micheline no carro, que tentam tirar a nossa alegria. Tentam tirar a nossa disposição. Nós estamos sofrendo diariamente com o ataque às nossas emoções. E C.S. Lewis vai falar que a alegria é levada a sério no céu. Servir ao Senhor com alegria, não é com murmuração. Entrai pelas portas dele com ações de graça. Então, nós precisamos apresentar ofertas agradáveis a Deus. Está chateado? Vai orar. Está triste? Vai orar. Vai trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Esperança. E aí ele vai falar também para a gente servir com alegria. Com alegria. Porque às vezes a gente faz as coisas de qualquer forma. Às vezes no automático, na rotina a gente está fazendo. Mas Deus requer de nós alegria. Contentamento em servi-lo. Né? Então, como eu já falei, C.S. Lewis vai falar que a alegria é levada a sério no céu. Nosso Deus é um Deus que nos dá contentamento, amém? É um Deus que nos dá paz de espírito. O que é que fala em Filipenses? Né? Colocai diante do Senhor as suas súplicas, os seus pedidos, e a paz
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Colocai na sua cabeça tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, se há alguma virtude há, seja isso que ocupe lugar no seu pensamento. Então, o que é que tem ocupado o lugar do seu pensamento, que tem impedido você de servir a Deus com alegria, de servir a Deus, de servir a sua família com alegria, de servir no seu trabalho com alegria, de servir aonde quer que você vá com alegria? O que que tem impedido a presença diante do Senhor? E é um trabalho mental mesmo, de colocar. Perceba que é nosso dever, é nosso dever. Deus, ele julga os pensamentos e o nosso coração. Ele vai falar em Jeremias: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço e julgo os corações, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Porque pensamento gera pensamento, pensamento gera sentimento, e os dois geram atitudes. Então, a nossa atitude vai ser o resultado daquilo que a gente está alimentando no nosso coração e na nossa mente. Então, nós precisamos cuidar, é uma decisão nossa de cuidar daquilo que opera em nosso coração e na nossa mente. Então, nós precisamos lavar a nossa mente com a palavra de Deus. Tá oprimido, tá... Gente, eu já passei, vou dar um testemunho, eu já passei por situações que era uma inquietação no meu juízo. Vocês já passaram por isso? Não sei você, mas eu já passei. A situação que quer deixar você triste, é uma inquietação, uma coisa, e você não sabe o que é, a gente vai... Peraí. Aí, às vezes, eu fazia um propósito, eu vou escrever uns capítulos aqui da Bíblia, vou pegar um livro aqui e vou escrever todo dia. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, vou escrever essa história, vou meditar. Isso é lavar a nossa mente com a palavra do Senhor. Aí as coisas vão se acalmando, né? Então, nós precisamos estar alegres para servir ao Senhor, porque Ele requer de nós um serviço com alegria. Aleluia! Então, um ponto de destaque que eu quero trazer aqui nesse salmo e aí a gente vai celebrar com júbilo ao Senhor, com júbilo, com alegria ao Senhor, né? Todas as terras. Então, é um convite. Todas as terras, celebrai com júbilo ao Senhor. Você e eu, nós, celebremos com júbilo ao Senhor. Sirvamos ao Senhor com alegria. Entremos diante dele com canto. Saibamos que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos o seu povo, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterno a sua misericórdia e a sua verdade de geração em geração. Um ponto que eu quero destacar é aqui, ó. Eles começavam a servir e iam até o Santo dos Santos, não era? Onde era que manifestava a glória de Deus? No Santo dos Santos. O que é que precedia a manifestação da glória de Deus? O serviço. Então, servir a Deus com alegria precede a manifestação da glória de Deus. Você quer ver uma situação mudar? Começa a servir. Às vezes você vê um ambiente, aquele ambiente não está tão legal. Vai lá, vai fazendo um serviço, vai melhorando um pouquinho ali, vai colocando a sua atitude. De pouquinho em pouquinho, aquele ambiente vai mudar. É ou não é verdade? É verdade. Então, o servir com alegria precede a manifestação da glória de Deus. Então, esse é um ensinamento que eu tive aqui nesse salmo. Ele primeiro vai nos mandar servir. E servindo, a gente vai saber que o Senhor é Deus. Servindo, a gente vai saber que foi Ele que nos fez. Servindo, a gente vai saber que devemos entrar na presença dEle com gratidão. Servindo, nós vamos saber que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que a sua verdade dura de geração em geração.
Não é ficando parado que nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Não é ficando acomodados que nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Nós vamos ver a manifestação da glória de Deus acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, quando a gente decidir servir com alegria. Às vezes tem coisas que não andaram ainda, porque você não tomou a atitude de servir. Então, tome a atitude de servir, que você verá que o milagre vai acontecer. Aleluia! E aí eu quero trazer para a nossa meditação também o exemplo de Zacarias. Nós vamos ver esse princípio que a gente aprendeu agora, do servir com alegria, na vida desse casal, Zacarias e Isabel. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Eu me emociono com esse texto. Eu estava meditando e eu me emocionei. Hoje de manhã eu preguei na oração da madrugada e me emocionei de novo, porque é tremendo. Lucas, capítulo 5. Acompanhe comigo. Lucas 1, capítulo 5. Exatamente. Lucas 1, capítulo 1, versículo 5. Obrigada. É a Covid. Tudo eu boto culpa na Covid. Foi a Covid. Mas foi mesmo. Verdade. Minha memória era melhorzinha, mas Deus vai recobrar em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias. E fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. Eles eram justos perante o Senhor. Tem isso aí na sua Bíblia? Justos perante o Senhor. E obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, o que é que diz aí na sua Bíblia? No versículo 8. Na ordem da sua turma, certo? Então, vamos lá. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, a ordem da sua turma, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ministrar significa servir. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao quê? Ao quê? Ao altar do Santo dos Santos. O que é que diz aí na sua Bíblia? Entrar no santuário. E ali oferecer a queima do incenso, apresentar a oferta ao Senhor. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhes assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Eis que a tua oração foi ouvida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos,
e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então, Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Pois sou velho, né? Sou idoso, e a minha esposa igualmente de idade avançada. E o anjo replicou: sou Gabriel, aquele que está permanente na presença de Deus, e fui encarregado de servir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo o que te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais, do seu devido tempo, se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo, todavia, mudo. Ao completar os seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E, passado o tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que os seus olhos me contemplaram, para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Tremendo essa passagem, né? Zacarias era o quê? Sacerdote na casa do Senhor. Ele era sacerdote, ele era casado com Isabel. Ambos eram justos perante Deus. Eles eram justos perante Deus. A palavra do Senhor fala que eles eram irrepreensíveis. A palavra de Deus fala também que eles não podiam ter filhos. Então, eles eram estéreis, não podiam ter filhos. E também eles já eram em idade avançada. Eles eram velhos, né? Então, aqui a gente vê esse casal, essa família. Mas o que eu vejo aqui é um exemplo de dedicação ao Senhor, né? Você vê que ele era em avançada idade. Então, há muito tempo eles estavam ali diante do Senhor, servindo. E aí, o que a gente percebe aqui nessa cena que a gente leu agora? Nós temos um homem de Deus, sacerdote na casa do Senhor, que estava servindo, estava ministrando na ordem da sua turma, e aconteceu que ele foi escolhido para entrar no Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, tinha que estar o quê? Na linha, não é? Tinha que estar irrepreensível, tinha que estar nos trinques, como a gente fala, não é verdade? E ele estava, mesmo sendo velho, mesmo sendo avançado em idade, mesmo tendo no seu coração um desejo que só Deus sabia. Percebe isso? Ele fazia muito tempo que ele, quantas vezes, aí a gente vai inferindo, né? Quantas vezes ele foi, vamos trazer para os nossos dias, quantas vezes ele foi na igreja, ele foi à igreja, mas ele tinha um pedido assim, diante do Senhor. Quantas vezes ele na casa dele com Isabel, orando, ele estava apresentando um pedido diante do Senhor. E passou 1 ano, e passou 2, e passou 3. Isabel já ficou velha. Isabel já entrou na menopausa. E Isabel, nada de ter filhos. E eles apresentando esse pedido diante do Senhor. Mas, em contrapartida, a gente percebe pelo texto. O texto nos fala que eles eram fiéis a Deus. Mesmo diante da rotina, mesmo diante do serviço ordinário. O que é o serviço ordinário? É o serviço da ordem, é a ordem do dia, né? É o serviço de todos os dias, aquele serviço ordinário. De forma ordinária, ele estava ali, servindo ao Senhor, apresentando as ofertas, caminhando pelo trilho ali
da adoração até chegar ao Santo dos Santos, mantendo em casa uma conduta justa diante do Senhor, irrepreensível diante do Senhor e perseverante. Aí chegou um dia, desses dias ordinários da vida dele, dos seus serviços cotidianos, que nesse dia ele foi visitado pelo anjo do Senhor. Ele estava servindo a família dele naquele momento? Diretamente? Não. Ele estava servindo, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao povo. Ele estava servindo à comunidade. E o que a gente percebe? Servindo à comunidade, no ordinário, Deus veio com o extraordinário sobre a vida dele. E Deus operou não de forma para a comunidade, mas Deus operou no desejo mais íntimo do coração dele. Lembra quando a Bíblia fala, orai uns pelos outros para que sareis. O movimento do Senhor é sempre para o outro. Quer ser abençoado? Abençoa o outro. Quer ser amado? Ama o outro. Quer receber do Senhor? Serve a Ele. Volte-se para o Senhor e Ele voltará para você. Tornai-vos para mim, diz Zacarias, né? Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu vos tornarei para vós outros. Então, nós queremos receber, nós precisamos dar. E ali, Zacarias estava doando o seu serviço ao Senhor de forma ordinária. E Deus operou de forma extraordinária na vida dele. E não importou se ele era velho, não importava se a mulher dele era estéril, importava que Deus tinha um propósito. E ele cumpriu esse propósito na vida daquele homem justo, na vida daquela família irrepreensível, que permaneceu por tanto tempo perseverante, até que o Senhor abençoou e operou o extraordinário. Quem quer o extraordinário do Senhor? Trabalhe no ordinário, faça o serviço ordinário, faça o serviço da ordem do dia, esteja ali preparado todos os dias, na ordem do dia, porque pode ser que um desses dias o Senhor opere o extraordinário na sua vida. Faça o serviço diário da sua casa, porque pode ser que um dia o Senhor visite o teu esposo em outro lugar e ele receba da glória e da unção do Senhor. Vai fazendo o serviço ordinário, que Deus vai operar o extraordinário. Nós precisamos crer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, uma coisa que também me toca muito nesse contexto da vida de Zacarias era que ele era irrepreensível, ele era justo, ele estava ali diariamente, mas talvez a rotina tenha desanimado um pouco o coração desse homem. Talvez a rotina, ele tenha dito assim, Senhor, o Senhor já operou na minha vida. E agora o Senhor está operando aí na vida dos meus irmãos, na vida do povo, né? O Senhor está manifestando a sua glória. E eu venho aqui, o Senhor manifesta a sua glória, e perdoa o povo, e fala para o povo. Né? Até que Deus foi e falou para ele. Mas tinha uma sementinha de incredulidade dentro dele. E Deus viu. E ele teve a consequência disso. Ficou quase 6 meses ou mais sem falar, até o menino nascer. Né? Ninguém diz aqui, diz depois dos 5 meses, né? Ninguém sabe quantos meses. Mas pelo menos mais de 5 meses ele ficou sem falar. Consequência da incredulidade dele. Né? Então, por quê? Porque quando o anjo falou para ele o que ia acontecer, ele pergunta, o anjo, como é que pode? Como é que eu vou saber disso aí? Porque eu já sou velho e a minha esposa também é velha. Como que vai ser? Aí o anjo falou, o anjo percebeu que o coração, né, dele estava incrédulo e disse, você está duvidando, mas não duvide não, porque no tempo apropriado vai acontecer.
né? Por que eu digo que ele tinha... A Bíblia declara que ele estava com um coração incrédulo. Está aqui, ó. Porquanto não acreditaste, versículo 20, não acreditaste nas minhas palavras. Tipo assim, ó, eu estou aqui todos os dias, aí o Senhor vem com a glória dele, aí você fica, foi mesmo comigo que o Senhor falou? Foi mesmo, né? Foi sim, foi para você essa palavra, amém? Foi para você essa revelação. Então, você precisa crer naquilo que está sendo liberado. Amém? Para a sua vida, porque a gente pensa sempre que é para a vida do irmão, né? É para a sua vida. Amém? E aí, mesmo assim, o Senhor foi misericordioso e operou na vida dele. Por que ele é interessante que a mesma pergunta que ele faz, nesse capítulo mais na frente, sabe quem faz? Maria. Faz a mesma pergunta. É visitado pelo mesmo anjo. Aí Maria é visitada pelo anjo, o anjo fala o que vai acontecer. Aí a Maria, curiosa, porque nós não somos curiosos, né? Só Maria. Aí Maria diz, mas como é que vai ser? Aí o anjo fala bem direitinho para Maria, como é que ia ser. E em nenhum momento disse que o coração dela foi incrédulo. O coração dela foi cheio de fé. Então, que o nosso coração seja um coração como o coração da serva de Deus, Maria, cheia de fé. Porque assim que ela recebeu do Senhor, ela creu. Agora, ela teve uma curiosidadezinha, né? Como é que vai ser? Aí o anjo falou. O anjo falou. A gente pode perguntar, a gente não pode duvidar. Então, a forma como a gente pergunta, muitas vezes revela o que está no nosso coração. Então, gente, tremendo, né? Enquanto ele servia a comunidade ordinariamente, o seu milagre chegou. Aleluia. Louvado seja Deus. Creia. Servir é ver milagre acontecer. Isso é tão importante. Não está aqui no nosso esboço, mas eu gosto sempre de destacar esse texto. O primeiro milagre de Jesus, foi o quê? Transformar a água em vinho. Mas o que foi que ele fez? Ele foi lá para os serventes e disse aos serventes, enchei as talhas de água. Imagina aí, numa festa, o povo contratado para servir o vinho, Jesus vem e manda encher de água. Mas a Bíblia fala em nenhum momento que esses servos questionaram. Eles obedeceram. E eles encheram as talhas. E eu fico imaginando, porque eu gosto de imaginar. Eu fico imaginando que eles levaram lá para o mestre Sal, pesado, quase 35 litros cada uma. Aí eles foram voltar e eu acho que eles ficaram olhando para ver a arrumação que ia acontecer. Quando eles viram aquela água transformada em vinhos, eu acredito que foi uma festa ali nos bastidores daquela festa, daquela boda. Vocês viram, a gente colocou água. Foi a gente que colocou água. Mas aquela água foi transformada em vinho. Ele e os servos foram os primeiros a ver o milagre do Senhor acontecer. Quando a gente está servindo, muitas vezes a gente é o primeiro a perceber o milagre que Deus está operando na nossa casa, o milagre que Deus está operando na nossa família. Então, vamos servir com alegria, porque quem serve vê milagre acontecer. Aleluia. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, para finalizar, de servo, né? De servo. Ele deu a sua própria vida por nós. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele veio em forma de servo. Se humilhou em forma de servo. Habitou entre nós. Caminhou entre nós. Cumpriu o seu ministério aqui na terra, o seu serviço. E não só isso, ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você. Ele tomou o meu e o seu pecado para si, para que eu e você tivéssemos a salvação do Senhor. Então, ele foi o maior exemplo de servo. Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E enquanto Jesus servia, teve a maior manifestação da glória de Deus Pai.
porque foi durante o serviço sacerdotal de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que o maior e melhor sacrifício foi dado, e a maior e melhor manifestação da glória de Deus operou no mundo. Porque através do sacrifício de Jesus, do serviço ministerial e sacrificial de Jesus, eu e você recebemos dele a vida eterna. Para que melhor manifestação da glória de Deus de que nós recebermos o selo para entrar no céu? Pelas portas. Então, queridos, eu e você, não existe maior manifestação do que a salvação. Então, essa salvação está disponível para você. Tem o seu nome. Diga seu nome. Mas não diga só o primeiro, não. Diga todo. É o seu nome que está escrito na palma da mão do Senhor, que está escrito no coração dele, que está escrito no livro da vida. E o ingresso está posto. Foi conquistado com preço de sangue. Foi conquistado com muito serviço e sacrifício ministerial de Jesus. Mas foi manifesta a glória de Deus através desse serviço. E hoje eu e você temos o ingresso para o céu. E hoje, através desse exemplo de Jesus, o nosso dever é servir a Ele, falando para as pessoas que existe esse ingresso e que o nome delas também está lá, porque elas possam tomar posse disso. Então, diariamente, na igreja, na nossa casa, nós precisamos nos doar sacrificialmente para que outras pessoas possam receber de Deus a manifestação da glória do Senhor. Amém? Olha o que fala Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, e Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, depois de Jesus, não tem mais o tabernáculo. A manifestação da glória de Deus não é mais aqui. A manifestação da glória de Deus é aqui. A manifestação da glória de Deus é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aí. Amém? A manifestação da glória de Deus é na nossa vida diária. Eu e você agora somos chamados em Cristo para sermos tabernáculo. Lugar do sacrifício, lugar santo e santo dos santos. Qual é o lugar do sacrifício na nossa vida? Diga aí. É o nosso corpo. É o lugar do sacrifício. É fácil acordar de madrugada para orar? É sacrifício. É fácil a gente ir evangelizar? É sacrifício. É fácil a gente sair da nossa casa e vir para o culto? É sacrifício. É fácil a gente fazer o nosso devocional? É sacrifício. Mas faz parte do nosso culto racional ao Senhor. Então, o nosso corpo é lugar do sacrifício. Lugar santo, a nossa alma. Lugar santo. Santo dos santos é o Espírito que habita em nós, que precisa estar jungido com o Espírito Santo do Senhor, para que Ele reine em nós e através de nós. Nós somos chamados templo e morada do Espírito Santo. Nós somos chamados sumos sacerdotes. Nós somos chamados sacerdotes do Senhor. Nós somos chamados nação santa, povo adquirido, raça eleita do Senhor, por meio de Jesus. Nós precisamos tomar
posse disso e entender a seriedade que há nisso. E precisamos, então, servir ao Senhor com alegria, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, Deus requer de nós diariamente que nos apresentemos diante dele, servindo com alegria. Essa é a nossa maneira de estarmos no altar da adoração do Senhor. Quem quer ser mulher do Senhor que está no altar, quem quer ser um homem do Senhor que está no altar, então nós precisamos entender que altar tem tudo a ver com serviço, que servir com alegria precede a manifestação da glória de Deus, que enquanto a gente serve a nossa comunidade ordinariamente, Deus opera o milagre extraordinário, e que Jesus, nosso maior exemplo, habita por meio do Espírito Santo em nós, e diariamente precisamos entender que ainda caminhamos como templo e morada do Espírito Santo, e diariamente precisamos nos apresentar a Ele, servindo com alegria, para adorá-lo diariamente no altar da adoração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. E talvez você, não sei como que você chegou hoje aqui, não sei qual é o seu entendimento a respeito de tudo quanto foi posto aqui, mas uma coisa eu sei, é que Deus quer ser o seu Senhor. Deus quer agir com misericórdia na tua vida. Deus hoje convida você a render-se perante Ele. Talvez você não tenha servido ao Senhor com alegria. Tem servido a Deus de qualquer maneira. Talvez você não tenha apresentado ofertas agradáveis ao Senhor. Talvez, assim como Zacarias, ou você está servindo há tantos anos e existe um pedido no seu coração, um anseio. Eu quero dizer para você, esse milagre ainda pode acontecer. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Senhor. E você precisa crer no Deus que você serve. Talvez você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você não tomou a decisão. Você gravita pelos eventos da igreja. Você até acha interessante aquilo que é pregado. Você é amigo do Evangelho, amiga do Evangelho. Mas o Senhor, Ele não quer só ser teu amigo, Ele quer ser teu Pai. Ele quer ser teu Rei, teu Senhor. Não quer você só como amigo do Evangelho, Ele quer você como ser o teu amigo íntimo. Ser o teu amigo íntimo. Ser o teu bom pastor. Então eu queria que você aí no seu lugar falasse com Deus. Diante de tudo que você ouviu, qual decisão você vai tomar? Que área da sua vida você vai colocar diante do altar do Senhor para que Ele possa consertar, que você possa tomar posição diante dEle. Se você ainda não confessou Jesus, ore ao Senhor, diga: Senhor, entra na minha vida. Faz de mim aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Ser o meu Senhor. Ser o meu Senhor porque muitas vezes eu tenho andado em tristeza. Ser o meu Senhor porque muitas vezes eu tenho andado sem propósito. Ser o meu Senhor, o meu pastor, e me conduz às águas tranquilas. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Decida, toda decisão é uma ruptura, é uma cisão, é o velho homem que fica para trás e é um novo homem que renasce, é uma velha mulher que fica para trás e uma nova mulher que renasce. Você precisa decidir muita coisa na tua vida. Tem coisa que está travada porque você ainda não tomou a decisão que você deveria tomar.
Deus te manda tomar a decisão. Decida, custe o que custar. Decida servir ao Senhor, independente de quem fala o quê, quem diz qualquer coisa. Decida ser serva do Senhor, porque sendo serva do Senhor, você vai estar diante do altar da adoração ao Senhor. Hoje é noite de decisão. Celebrarei, aleluia, a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados céu e mar, todo ser que nele há, e toda Deus celebra a Ti. O Deus Criador, aleluia. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e hoje quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele? Se tem, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém aqui hoje que estava distante dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar com Deus? Aleluia. Que Deus nos dê uma outra oportunidade. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a cura. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que estão presos em vícios, hoje decidam colocar isso diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, vai quebrando as cadeias que nos prendem. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro por todo sonho que você tem colocado diante do altar do Senhor. Deus realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Eu queria que, se você tem um sonho que ainda não se realizou, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos orar por esse sonho. Apresente diante do altar do Senhor esse sonho. Restaurando a esperança, vai restaurando a fé das minhas irmãs, dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sonhos realizados em nome de Jesus.
Eu declaro sonhos realizados, sonhos realizados. Eu declaro sonhos realizados em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida das minhas irmãs sonhos realizados. Ei, Lucas capítulo 1, que a gente acabou de ler, versículo 37, vai dizer: porque para Deus, ei, para Deus não há impossíveis. Ele foi o Deus que fez Isabel ter um filho. Ele foi o Deus que fez Maria ter um filho. Ele é o Deus que vai fazer você realizar o sonho que está no coração dele e ele colocou no seu coração. Todos os sonhos estão alinhados com a vontade de Deus, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido a realização dos sonhos e propósitos, nós oramos para que toda arma preparada caia por terra em nome de Jesus. Para que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. E que o nosso coração esteja pronto, preparado para receber aquilo que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder seja dado ao Senhor. Aleluia. Abrace a pessoa que está aí perto de você. Abençoe a vida dela. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada pela oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, vem aqui, minha filha. Glória a Deus. A irmã se vestiu toda de azul para lhe presentear. Olha aí que coisa linda. Tá linda, né? De azul. Glória. Nossa menina venceu um câncer, viu? Ó, a Diana também venceu. Aqui também é um lugar de coisas extraordinárias. Glória a Deus. Aleluia. Venha, minha filha, entregue aqui com o maior carinho, viu, minha filha? Deus abençoe. Olha lá. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Essa foi a canção da minha conversão. Também. Jesus.
teu nome. Senhor, todo pensamento, todo sentimento e toda ação foi para bendizer a Ti e Te exaltar. Senhor, nos acalma, para que todos nós venhamos saber que só Tu és Deus, Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento, que o amor que excede toda lógica humana, Senhor, que nessa noite corações se rendam a Ti da maneira mais profunda, Senhor. Que esses dias, que é um dia para nós, dias para a Tua igreja, dias para as senhoras, para as jovens, para as mulheres desta igreja, prostrarem-se diante de Ti, Senhor. É um tempo de confissão, um tempo de adoração, um tempo de celebração, um tempo de graça, um tempo de discernir, sair do piloto automático, do fazer por fazer, Senhor, do viver por viver. Que bom, Senhor, que nós somos chamadas a orar pelos sonhos, porque é muito vazio viver sem sonhar, Senhor. E eu apresentei um sonho a Ti, Senhor, que Tu fizeste nascer no meu coração hoje. Porque se Tu fizeste nascer este sonho no meu coração hoje, eu creio que Tu realizarás. Eu não vim ao altar, Senhor, por sonhos que eu ainda não realizei. Eu vim pelo sonho que Tu puseste no meu coração. Porque Tu me deste um presente hoje, de sonhar alguma coisa e se deliciar como se eu já tivesse alcançado, Senhor. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Que a honra